Hoje a gente vai receber a psicóloga Karina Bessa, aqui no PsiPro, que é a sua nova plataforma de psicologia, de terapia online, para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade na pandemia. Então, nesse momento em que vivemos de confinamento, em que as pressões relativas ao mundo do trabalho, da família, dos relacionamentos, as questões financeiras, nesse momento esse tema é muito mais do que atual. Então, vamos dar as boas-vindas aqui à nossa convidada, a Karina Bessa. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Gilson. Para mim é uma satisfação poder participar aqui com vocês, né? E falando mais uma vez sobre ansiedade, saúde mental, que é tão importante nesse momento. A gente fica muito feliz de poder compartilhar, né, a experiência que a gente vem desenvolvendo e adquirindo com todo mundo que, de alguma maneira, a gente sabe que em todo cantinho do mundo tem alguém em processo de ansiedade ou em processo de depressão. Com a pandemia, tudo isso ficou muito exacerbado, não é? Verdade. Então, antes de lançar a primeira pergunta para a nossa entrevistada, eu queria convidar vocês a curtirem o nosso perfil do Instagram e também seguirem o nosso canal lá no YouTube, o canal do PsiPro, onde a gente está postando conteúdos muito interessantes, muito relevantes para quem é da área da psicologia e também para as pessoas em geral. Então, curta lá o nosso perfil do Instagram e siga também o nosso canal lá no YouTube. Então, vamos para a primeira pergunta, Karina. Como é que a pandemia ela pode afetar a nossa saúde mental? Olha, Gilson, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a pandemia ela não veio trazer todo esse adoecimento. Não foi a pandemia que trouxe a depressão, as depressões, né, os transtornos de ansiedade. Na verdade, tudo isso sempre existiu. O que a pandemia fez foi exacerbar, foi trazer realmente à tona algo que ainda estava meio que escondido. Então, assim, a gente pode imaginar um sujeito que precisa de muletas para ficar de pé. E ele constrói as próprias muletas, mas com um material muito frágil. Enquanto a situação está normal, o terreno está ali todo plano, ele consegue ir se mantendo de pé. Mas, de repente, vem a pandemia, é como se fosse uma grande tempestade, e esse terreno ele fica pedregoso, ele fica acidentado, e as muletas quebram, o sujeito tomba. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com muita gente, né? Porque todos nós, a todo momento, a gente vem tentando encontrar as ferramentas internas necessárias para que a gente possa sobreviver às adversidades da vida, aos desafios do mundo externo e do mundo interno. E, infelizmente, com a pandemia, muita gente acabou não conseguindo mais dar conta com as ferramentas precárias que vinha utilizando. Então, acho que esse momento, além de ser um momento de extrema vulnerabilidade para todo mundo, né, eu gosto sempre de falar para todo mundo, para que aqueles que estão, de repente, nos assistindo e se identificam com alguns sintomas que a gente vai acabar comentando, não fiquem pensando que tem algum defeito com eles, que é uma questão só deles, é uma fragilidade só deles. O mundo inteiro, de alguma maneira, está passando por esse processo de maior vulnerabilidade. Mas o que a gente precisa é lembrar que se sozinho não está dando conta, é preciso pedir ajuda, é preciso gritar por socorro, não é? E nós, profissionais da saúde mental, a gente está aqui esperando por esse grito de socorro. Então, é um momento muito propício para que cada um pare e olhe para dentro e comece a observar que talvez já seja a hora de começar esse processo de autoconhecimento e de fortalecimento interno. E como é que a gente sabe que está passando por um momento de transtorno de ansiedade? Porque todo mundo passa por momentos complicados ao longo da vida, às vezes tem o luto, perder um ente querido, principalmente agora na pandemia, é um relacionamento que termina, é um problema na família, é um problema financeiro. Então, como é que a gente distingue realmente um transtorno de ansiedade com algo que é mais transitório? Olha, eu acho que excelente essa pergunta, acho que vai ser muito importante para o pessoal que está em casa e que não é da área, principalmente, ou que ainda está iniciando os estudos da psicologia. Mas, assim, primeiro, a gente tem que entender o que é ansiedade, porque ansiedade nem sempre é doença.
Pelo contrário, ansiedade é algo que todos nós tanto temos quanto precisamos ter para sobreviver. Então, a ansiedade é um sistema de alarme, a gente pode dizer assim, um sistema de alarme tão perfeito e tão eficaz que conseguiu trazer a gente, enquanto raça humana, desde a pré-história até aqui, olha só. Então, a ansiedade não é algo do mal, como algumas pessoas pensam, né? Pelo contrário, é algo do bem. Mas, assim, quando esse sistema ele fica desregulado, sabe aquele carro do vizinho que, às vezes, na garagem do condomínio passa o domingo inteiro perturbando? E não tem assalto, não tem ninguém querendo furtar o carro, ele está com o alarme quebrado. Então, isso às vezes acontece com esse nosso sistema de alarme. E aí a gente vê que a ansiedade insiste e persiste sem razão específica, ou que ela é muito desproporcional ao foco que a gerou. Aí a gente precisa de ajuda. Eu vou dar um exemplo que eu considero assim muito didático para entender qual é a ansiedade do bem, qual é a ansiedade que a gente chamaria de normal, né? Embora eu não goste muito desse termo normal, porque é muito subjetivo, na verdade, a gente nem sabe se normal existe, né? Mas só para fins didáticos. Imagina assim, que você está caminhando numa calçada florida, num sábado de manhã muito tranquilo, numa vizinhança muito segura, sem nenhum problema na cabeça. E aí, de repente, do nada, vem um pitbull feroz na tua direção. Quando você para pensar, já está em cima de uma árvore, né? Não sabe nem como chegou em cima da árvore. Foi a ansiedade que te colocou lá. Então, esse nosso sistema de defesa, ele é tão eficaz que ele, assim, rapidamente, em questão de segundos, ele coloca a gente na posição de lutar ou fugir. Como a gente não vai lutar contra uma fera, a gente foge, né? Rapidinho subiu na árvore, não sabe nem como. Mas, lá de cima da árvore, ainda é taquicárdico, ainda com aqueles sintomas da ansiedade, tremores, espasmos, você olha para baixo e observa que o pitbull não tem como sair para te alcançar. Porque essa casa, no jardim onde ele está, tem uma cerca de vidro. E você não tinha visto, porque estava distraído, estava apreciando as flores. O que acontece? Ufa, foi só um susto. Desce da árvore, respira aliviado e continua o seu dia tranquilamente. Essa ansiedade, gente, é a ansiedade do bem. É a ansiedade que nós tanto temos quanto precisamos ter para sobreviver. Agora, se não tem pitbull querendo te atacar, não tem arma na tua cabeça, não tem nada de ruim ou diferente acontecendo, e você está o tempo inteiro pilhado, está o tempo inteiro sentindo que algo de terrível pode acontecer a qualquer momento, então essa é a hora de procurar ajuda, porque a gente pode sim estar diante de um transtorno de ansiedade. Uhum. Deixa eu mandar um abraço aqui para o público, Karina. Olha aqui, o André Claro. Bessa está dizendo o seguinte: olha, boa tarde, sou André, esposo da Karina, suspeito para dizer isso, e mandou uma risada aqui, mas interessado sempre no tema. Então, um abraço aí para o André Bessa, que é o esposo da Karina. Também um abraço para a Jéssica Brandão, de Ituiutaba, de Minas Gerais. A Jéssica Brandão. Também um abraço para a Amanda Santos, que está dizendo o seguinte: boa tarde, sou Amanda, estudante de psicologia de João Pessoa, Paraíba. Olha que legal aqui. Então, muita gente, pessoas de várias cidades aqui do Brasil participando, viu, Karina? Então, um abraço para todos. Muito legal isso. Muito legal a gente poder, eu acho que isso é algo muito positivo que a pandemia vai deixar para sempre, essa possibilidade que a gente tem de interagir com gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né, que antes a gente era muito restrito, ia para um evento, uma palestra, era aqui na cidade da gente, com quem é daqui, então hoje a gente está muito mais próximo de todo mundo, muito bacana, né? Muito legal. Então, pelo que eu entendi, Karina, a ansiedade é uma coisa natural do ser humano, assim como o medo também. O problema é quando isso se torna algo crônico, que interfere na vida da pessoa, assim como o medo que protege a pessoa dos perigos, mas também que pode paralisar a pessoa. Então, a ansiedade como algo que é, né, natural na vida humana. Mas como é que a gente trata esse transtorno de ansiedade? Será que toda abordagem ela pode tratar o transtorno de ansiedade? Como é que é feito esse tratamento no âmbito da clínica psicológica? Tá. Olha, o tratamento dos transtornos de ansiedade, ele se dá por duas vias básicas, a psicoterapia e a medicação. A psicoterapia, eu acho assim que, por exemplo, eu sou cognitivo-comportamental. A gente sabe que aqui nós temos alguns psicanalistas. Eu acho que todas as linhas,
elas têm o mesmo fim, que é o bem-estar do paciente. O que muda é apenas o caminho, né? Então, eu não sou... Tem gente que é muito radical, escolhe uma linha e é essa linha, e só essa linha que dá certo, e a gente sabe que não é bem assim, porque cada pessoa é única, então isso também conta muito durante o processo de escolha da abordagem psicoterápica. Tem gente que vai se identificar muito com o cognitivo comportamental, tem gente que vai preferir uma abordagem humanista ou psicanalítica, enfim, mas a psicoterapia, ela é importantíssima. Em alguns casos, a gente não consegue ajudar o paciente só com a psicoterapia, porque existem questões químicas envolvidas. E aí a gente precisa encaminhar esses pacientes ao psiquiatra. Nesse momento em que o psiquiatra avalia e conclui que é preciso prescrever alguma ou algumas medicações, o tratamento segue por duas vias paralelas que não se excluem, a psicoterapia e a medicação. Eu gosto de frisar que não se excluem, porque tem muita gente que, às vezes, depois começa a medicação, né, tem aquela distorção cognitiva de, agora que eu estou medicado, eu não preciso mais de psicoterapia. E é exatamente o contrário, é agora que precisa mesmo, porque a medicação vai ajudar a ter um melhor resultado na terapia, inclusive. Então, duas vias paralelas que não se excluem. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Karina, para a gente entender também quem é a Karina, né? Como é que você fez a sua formação? Você é de que cidade? Vamos entender um pouquinho da história da Karina. Olha, que pergunta legal. Fico honrada em poder, né, compartilhar com vocês. Eu sou de Manaus, então estou aqui no meio da floresta amazônica, né, numa cidade no meio da floresta. Eu sou formada em psicologia, mas sou também formada em direito e em economia. Então, antes da psicologia, eu atuei na área jurídica, advoguei, dei aula em duas faculdades aqui de Manaus. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que não dava mais para lutar contra o fato de que eu gostava mesmo era da saúde mental. E foi quando eu decidi voltar para a faculdade. Então, eu estou há quase 10 anos já na área da saúde mental, na psicologia clínica, mas quando eu fui estudar psicologia, eu já era casada, a minha filha já era pré-adolescente, eu era advogada na época, e graças a Deus as coisas se desenrolaram de uma maneira que eu consegui me estabelecer na clínica. Hoje, em 2016, na verdade, nós inauguramos um instituto, que é o IAPS, e lá no IAPS nós somos 6 psicólogas nesse momento, sou eu e mais 5 psicólogas, e temos uma nutricionista, inclusive vegana, né, que é uma proposta mais saudável de alimentação. E eu acho que basicamente sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu atuo desde que saí da graduação, e basicamente acho que é isso. Uhum. Interessante que eu também sou formado em Direito, Karina, mas sempre me interessei bastante pelas questões da psicologia, da psicanálise, também da mente humana, do ser humano em geral. Também gostei muito de filosofia, gosto muito de filosofia. Então, eu tenho um percurso um pouco parecido com você, embora não tenha feito o curso de psicologia. Como é o nome do instituto que vocês fundaram aí em Manaus? Então, é o IAPS, Instituto de Assistência e Promoção da Saúde Integral. Legal, legal. Então, também partindo da experiência desse instituto que vocês criaram, como é que se pode oferecer um apoio emocional a algum amigo ou familiar que esteja sofrendo uma crise de ansiedade nesse tempo de isolamento social? Olha, vamos lembrar que o isolamento ele precisa ser físico, ele não precisa ser afetivo ou emocional, né? Aliás, ele não deve ser. Então, assim, vamos lançar mão dos recursos tecnológicos. Eu acho que hoje, se você tem um familiar, um ente querido, um amigo querido que está em isolamento, que ainda precisa ficar em isolamento, né, porque as cidades estão apresentando situações um pouco diferentes em relação à pandemia, mas em alguns lugares, algumas pessoas ainda estão realmente em isolamento. Então, chegue com esse familiar, entre em contato com ele, fala para ele que ele pode contar com você, mas deixa claro que você não está dizendo isso só para ser gentil, ou educado, ou cortês, que ele realmente ligue para você, que faça chamada de vídeo ou chamada de voz, se ele não se sentir confortável com o vídeo,
O bom ansioso, ele começa a perceber quando as crises estão chegando. Então, essa é a hora de procurar ajuda. Se você tem um amigo ou um familiar para quem você pode ligar nesse momento, a hora de ligar, de entrar em contato, é antes que a crise se instale. Mas se a crise já estiver instalada também e ele entrar em contato, não tem problema. O que você faz? Tenta lançar mão de alguma técnica de relaxamento. E aí são várias. Respiração diafragmática, meditação guiada, relaxamento muscular progressivo, o que quer que o paciente prefira, porque cada um vai responder melhor a essa ou aquela técnica. É muito interessante, né? Como nós somos tão únicos que às vezes tem um paciente que faz a respiração diafragmática e não quer nem ouvir falar em outra técnica. E tem alguns que fazem e dizem assim, não, não funcionou para mim, tive que buscar outra técnica. Então, assim, é aquilo que é melhor para o paciente que precisa ser usado naquela hora. Ah, e se ele não quiser nada? E se ele não aderir a técnica alguma naquele momento? Não faz nada, fica ali. Oferece a escuta, oferece a presença que não vai ser física, material, mas vai ser afetiva e vai ser muito significativa. E um detalhe importante, as crises de ansiedade, elas têm tempo de duração. Eu falo isso sempre porque quem está no olho do furacão, quem está no meio de uma crise, tem a impressão que é um sofrimento eterno, que não vai acabar nunca, né? Então a gente tem que lembrar que vai acabar sim. Por exemplo, uma crise de pânico, que é a pior de toda e qualquer crise de ansiedade. A crise de pânico, ela é tão ruim que o paciente só pensa uma de duas coisas. Ele pensa, ou eu estou morrendo, ou eu estou enlouquecendo. Tanto que eles vão parar no pronto-socorro mesmo, né? E a crise de pânico dura em torno de 20 minutos. São 20 minutos terríveis, mas são 20 minutos, não é uma eternidade. Isso é importante também lembrar ao paciente no momento da crise, porque só de lembrar que vai passar, já vai dando uma rebaixada nessa ansiedade. Então, acho que é isso, é oferecer a presença afetiva, lembrar que nós somos muito mais do que um corpo físico. Uhum. Essa tua fala, Karina, me lembrou uma situação que eu vivi, porque aqui em Caruaru eu dava aula numa faculdade, eu estava chegando para dar aula, e de repente eu vi uma multidão ali, cheio de gente, um círculo assim, tinha uma menina, uma aluna minha, inclusive, que estava passando mal. E aí, pelos sintomas, eu abaixei para conversar com ela, eu vi que era uma crise de pânico, né? Ela não estava com nenhum problema extremamente grave, era a ansiedade que ela tinha, né, na forma de uma crise de pânico. E eu percebi que os olhares das pessoas, aquela aglomeração ali, não era em tempo de pandemia ainda, né? Então foi muito negativo para aquela jovem, né? Porque ela não foi acolhida tão bem, entendeu? A gente fez o máximo ali para ajudá-la, foi preciso inclusive chamar o SAMU, né, para atendê-la. Ela ficou deitada no chão, não conseguia se levantar, talvez até a pressão dela tenha ficado alterada também. Sim. Mas assim, veja como foi traumático, marcante, de uma forma negativa, né, essa atenção que foi dada àquela aluna na faculdade. Então, é muito importante isso que você fala, esse acolhimento, né, o cuidado que você tem que ter com o outro para escutar, para entender aquele momento que a pessoa está passando, e realmente é temporário, né? Depois a menina não foi nem levada para o hospital, nem nada, ali mesmo ela já ficou bem, né, relativamente bem, e aí, assim, a gente foi conversar com ela para fazer esse acolhimento, né, dela, escutá-la. Então, é muito importante isso que você está falando. Vamos interagir aqui com o público. Temos aqui a Nathaniele Pinheiro Costa. Olha o que ela está dizendo aqui, Karina. Muito importante esse tema. Sou estudante de psicologia e essa é a minha segunda palestra com vocês. Está sendo muito significante para mim esses conteúdos. Que bom, Natiele. Né? Você e os outros também são sempre muito bem-vindos aqui no PsiPro para a gente debater esses temas super importantes. Jéssica Brandão está dizendo o seguinte: com a pandemia, percebo que algumas pessoas estão mais ansiosas ainda, como o indivíduo pode ter uma percepção, deixa eu ver se é uma pergunta. Como o indivíduo pode ter uma percepção que está somente ansioso, ou tem ou desencadeou um transtorno de ansiedade, ou até mesmo tem uma TAG. O transtorno de ansiedade generalizado, a senhora poderia falar um pouco sobre isso? Eu acho que são 3 perguntas aí, né, que ela fez. Sim, sim. Então, olha só, eu acho que essa questão, né, de diferenciar quando a minha ansiedade é normal, né, quando a minha ansiedade é do bem, e quando a minha ansiedade já é patológica. Isso é muito importante. A ansiedade do bem é aquela ansiedade que te alerta de perigos reais.
Por exemplo, você está atravessando a rua, colocou o pé para atravessar a rua, não tinha nenhum carro vindo, você vai atravessando devagar, de repente, do nada vem um carro numa velocidade impensável, um carro extremamente potente. O que acontece? Você tem que ser colocado, teu corpo físico tem que ser todo colocado numa posição, os músculos ficam rígidos, você começa a ficar mais trêmulo, a respiração fica superficial, para que você consiga chegar do outro lado em tempo hábil, para que você possa sobreviver. Então, essa é a ansiedade normal, ansiedade do bem. A ansiedade patológica, que são os transtornos de ansiedade, os transtornos de ansiedade são vários, né, mas todos eles infligem extremo sofrimento aos seus portadores. É muito difícil, os sintomas da ansiedade, eles são muito cruéis, porque eles não são só psíquicos, eles são físicos. Por isso que eu costumo dizer, a ansiedade se sente realmente na pele. Então, quando você percebe que não tem motivo específico, não tem motivo real, e você está ali, a tua ansiedade está insistindo e persistindo, mas assim, você para observar, não tem nada de errado acontecendo. É como aquele exemplo do carro que está na garagem do condomínio, em total segurança, mas o alarme está tocando, como se ele fosse ser furtado ou depredado. Então, o alarme está desregulado, né? Essa é uma situação. Outra situação também é quando a ansiedade ela é desproporcional ao foco gerador. Então, imagina uma pessoa que tem fobia de barata, né? Um tipo de transtorno de ansiedade, fobia específica. Imagina que ela tem fobia de barata. Não é aquele medinho que algumas pessoas têm, é algo bem maior. Então, quando ela se depara com uma barata, que é um animal desse tamanho, para ela é como se fosse um tigre. É algo que a coloca num processo de sofrimento tão intenso que ela pode começar a passar mal, como a aluna da faculdade passou. E assim a gente vai tentando diferenciar, parando e observando, não é? Se realmente aqueles sintomas todos, eles fazem sentido, se existe um perigo real, ou se é algo que está acontecendo sem que exista uma explicação. É algo que é interessante, as pessoas relatam mais ou menos assim, Karina, eu estava assistindo a minha série preferida, eu estava super bem, do nada eu comecei a me sentir mal. Do nada, meu coração disparou, eu comecei a ficar com a respiração superficial, me deu falta de ar. A gente sabe que não é do nada, não é? A gente sabe que tem algum pensamento que passou por ali, deixou esse rastro todo. Mas então, eu acho que a dica é essa, é observar, existe um perigo real? Eu preciso realmente estar nessa posição de lutar ou fugir para garantir a minha sobrevivência? Se não existe isso, se não tem pitbull querendo atacar, se não tem arma na cabeça, se não tem nada de errado acontecendo e você está nessa posição de ansiedade, como se algo terrível fosse acontecer a qualquer momento, então assim, então aí sim é hora de procurar ajuda profissional. O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, é muito comum, muito comum. E o TAG, ele é diferente do transtorno de pânico no seguinte sentido, o pânico, ele apresenta aquelas crises que o sujeito vai lá em cima na ansiedade, né, e depois passa. São crises terríveis, tanto que as pessoas vão parar no pronto-socorro e é lá que elas recebem, via de regra, quando o clínico é bem treinado, é lá que elas recebem o diagnóstico e são encaminhadas ao psicólogo ou ao psiquiatra. Mas o TAG, ele não faz essas crises, né, lá em cima, a não sei que tenha alguma comorbidade, ou vez por outra pode fazer, porque você pode ter crises de pânico espaçadas sem que você tenha o transtorno, não existe essa necessidade, né, para que você tenha o transtorno, as crises têm que ser ali várias, durante um determinado período de tempo, mas qualquer ansioso pode ter uma crise de pânico independente. E quem tem TAG pode também, mas o TAG ele não tem essa característica dessas crises onde o sujeito vai lá em cima, mas ele é extremamente desconfortável, porque a pessoa fica o tempo inteiro com aquela sensação de que algo de ruim vai acontecer, como se ela tivesse o tempo inteiro sob a mira de uma arma, passando por alguma situação de perigo. Então, é realmente muito importante que exista o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, existe também a necessidade do tratamento medicamentoso. Uhum. Olha, a Maria do Carmo está dizendo o seguinte: acredito que a pandemia trouxe um desequilíbrio emocional para todas as pessoas. Em algumas pessoas, nota-se um maior grau de ansiedade, em outras menos. E isso tem tudo a ver com a pergunta que eu queria te fazer, Karina.
Será que as pessoas estão mais ansiosas nesse momento de pandemia por medo da contaminação ou por conta do confinamento, por estarem isoladas em casa? Nossa, pelos dois motivos, né? Porque essa questão do medo é algo que passa por todos nós. Todos nós que amamos alguém temos medo de perder nossos entes queridos, isso é óbvio. Então, como não ter medo de um vírus como esse, que chegou sem prévio aviso, chegou de uma forma totalmente inesperada, os profissionais da área não sabiam como lidar com ele e ainda existem muitas dúvidas. Então, o sentimento de luto coletivo, ele existe, o medo existe. Agora, só existem dois tipos de pessoas que não apresentam medo em relação ao vírus da Covid, a um vírus como a Covid, que já levou o luto para tantas famílias, infelizmente, né? São aquelas pessoas que ou ingressaram num processo de negação tão intenso, mas um processo de negação mesmo inconsciente, como um mecanismo de defesa do ego, e não conseguem perceber o que de fato está acontecendo. E o outro tipo de gente são aquelas pessoas que, infelizmente, têm traços perversos na personalidade, e a gente não pode deixar de observar que essas pessoas existem. Então, infelizmente, quem não tem medo de um vírus como esse está em uma dessas duas, né, categorias, ou está em processo de negação intenso, movimento inconsciente mesmo, ou infelizmente tem alguns traços perversos, não ama ninguém, não tem medo de perder ninguém. Agora, a questão do isolamento. O isolamento, ele tem sido um grande desafio para algumas pessoas, porque nós somos seres gregários, nós fomos feitos para viver em grupo. Nós somos tribais, a nossa origem é essa. Então, é muito difícil a gente conseguir ficar isolado durante tanto tempo. Mas algumas pessoas, você pode observar, algumas pessoas têm uma dificuldade maior do que outras, né? Por quê? Porque para algumas pessoas é muito difícil estar na própria companhia. Então, mais uma vez, eu acho que esse momento, ele pode ser um momento de alerta, onde cada um pode parar e observar, puxa vida, eu tive tanta dificuldade de ficar só comigo mesmo, por que será que isso acontece? Será que não é a hora de tentar trabalhar isso num processo de psicoterapia? Então, acho que esse momento, ele é um momento fundamental para que a gente possa acordar para a necessidade de realmente olhar para dentro, de realmente iniciar esse processo de autoconhecimento. Uhum. Vamos mais uma vez aqui para o chat, para a gente interagir com o público. E o Salvatore Oliveira está dizendo o seguinte: eu tenho uma pergunta para a Karina. A senhora fez a alusão, dando o exemplo das pessoas com a muleta. Como fica a situação da pessoa que já sofria com depressão e ansiedade numa época que piorou? Quais são os conselhos que a senhora daria? Pergunta muito boa. Muito boa, porque o que aconteceu foi o seguinte: quem conseguia se sustentar acabou levando um tombo e caiu. E quem já vinha tratando ansiedade e depressão acabou tendo uma piora. Essa é que é a verdade, porque são situações muito novas que chegaram de forma muito inesperada. Então, assim, tudo que é novo, que nos desafia, coloca a gente numa posição de maior ansiedade. Ainda que a mudança seja para melhor, olha só que coisa interessante, a gente tem mania de querer controlar tudo. O controle é uma ilusão, a gente não controla nada, porque nós somos simples seres humanos, né, nessa aventura terrena, mas a gente quer controlar tudo. Só que quando a gente se depara com o novo, aí não tem nem como se iludir, porque o novo realmente é uma incógnita. Então isso gera uma ansiedade muito grande, ainda que a mudança seja para melhor. Agora imagina se essa mudança, se esse novo vem com o nome de Covid, né? Então a coisa começa a ficar realmente mais complicada. E aquelas pessoas que já vinham trabalhando suas ansiedades, né, sua depressão, acabaram apresentando algum tipo de piora. Por outro lado, essas pessoas que já estavam em terapia, em processo de acompanhamento psicológico, elas acabaram tendo uma vantagem, porque uma vez que elas sentiram que estavam entrando num processo de piora, elas correram e procuraram não faltar mais à terapia, procuraram aumentar a frequência da terapia e conseguiram mais rapidamente se organizar para lidar com essa situação nova. Aqueles que pela primeira vez experimentaram as crises de ansiedade ou os episódios depressivos, eles demoraram um pouquinho mais e ainda estão demorando. Tem gente que ainda não procurou ajuda. A gente sabe, todo mundo tem
A gente mesmo trabalha na saúde mental, a gente também tem amigos, a gente também tem familiares, e a gente sabe que tem alguns que, infelizmente, ainda resistem a procurar ajuda profissional. E a situação acaba ficando um pouquinho mais complicada porque o tempo vai passando e as coisas, infelizmente, vão piorando, né? O tempo só ajuda quando a gente tem um tempo de qualidade, o tempo ajuda quando a gente está na terapia, mas acreditar que somente o tempo vai resolver as coisas, infelizmente, não é verdade. Uhum. Vamos mais uma vez aqui para o público, tá surgindo muitas perguntas aqui, o tema é muito bom. A gente está lembrando que a gente está aqui com a Karina Bessa, que é psicóloga, né, lá na cidade de Manaus, não é isso? Sim, sim, Manaus, Amazonas. Isso. E eu queria pedir ao pessoal aí que está acompanhando o evento para seguir o nosso perfil lá do Instagram, que é o psi.pro, e que também siga o nosso canal do YouTube, certo? Esse vídeo vai estar postado depois lá no IGTV e também no nosso canal lá do YouTube. Então, eu queria falar para vocês que a gente vai fazer um sorteio de um plano trimestral da plataforma do PsiPro, lá no finalzinho, certo? Do evento a gente vai fazer um sorteio, e aí, para participar, você tira um print aqui da tela e marca, né, o perfil do PsiPro, você publica lá nos stories, marca o perfil do PsiPro, e eu vou deixar também aqui, ó, qual é o teu perfil, Karina? O meu é psicóloga, Karina Bessa. Psicóloga, Karina Bessa. Isso. Olha aí, então, marca o PsiPro, certo? E marca a Karina Bessa também lá no Instagram. Ah, obrigada. E a gente vai sortear um plano trimestral lá no final do evento, certo? Então, marca a gente lá e participe. Vamos para mais uma pergunta aqui do público. Tem muitas perguntas boas aqui. Uma pergunta da Natiele Pinheiro. Karina, por favor, você poderia falar um pouco sobre ansiedade infantil? Como é que os pais podem identificar essa ansiedade na criança? Nossa, esse é um tema muito importante, porque, infelizmente, muitos pais ainda não atentaram para essa questão, que é muito importante, porque as crianças, elas têm problemas que são diferentes dos nossos, mas elas têm os problemas delas, e que são do tamanho delas, então, para elas, são problemas muito grandes, às vezes. Então, os pais, eles precisam estar atentos, porque os sintomas da ansiedade na criança, eles podem ser muito parecidos com os sintomas do adulto, quando a gente pensa nos sintomas físicos, que aí tem criança que apresenta falta de ar, tem criança que sente dores físicas, que tem gastrite, que tem dor de cabeça, mas quando a gente fala também de depressão na criança, os sintomas eles acabam ficando um pouquinho diferentes do adulto, porque quando a criança, além da ansiedade, também já está apresentando um processo depressivo, ela pode ficar muito mais agressiva. Então, a criança, às vezes, ela manifesta o sofrimento não como o adulto se isola, o adulto fica cansado, o adulto fica recluso, às vezes fica triste, a criança fica muito mais agressiva. É muito comum que a gente observe esse sintoma da agressividade, e os pais não conseguem perceber que essa agressividade é um pedido de socorro. Então, é muito importante. Eu não trabalho mais com criança, trabalhei apenas logo que saí da faculdade, mas é muito importante o acompanhamento com um psicólogo infantil, porque o trabalho do psicólogo infantil eu valorizo bastante, porque não é só com a criança, o trabalho do psicólogo infantil vai muito além. Ele trabalha com os pais, ele trabalha com orientação de pais, ele trabalha até com a questão da educação parental, que hoje a gente chama na terapia comportamental treino parental. Então, isso é fundamental, porque criança não vem com manual de instrução. Então, se os pais pudessem frequentar os psicólogos, assim como, né, frequentam os pediatras, eu acredito que a gente teria crianças muito mais saudáveis e muito menos sofridas. Uhum. Karina, você poderia dar algumas dicas de como lidar com a ansiedade em razão da pandemia, desse momento que a gente está vivendo? Olha, tem algumas dicas, né? A principal delas, a primeira delas, é o aqui e agora. Viver no aqui e agora. Então, assim, a gente, às vezes, se pega pensando, isso acontece com todo mundo, às vezes a gente se pega pensando lá na frente, nossa, será que vai ter terceira onda?
Nossa, aqui em Manaus foi terrível a segunda onda, faltou oxigênio, foi um caos. Então, é muito natural que as pessoas pensem, nossa, será que vem a terceira onda? Será que a vacina vai durar por quanto tempo? Como é que vai ser o final da pandemia? E se, né? E se, e se, e se? Essas perguntas, e se, são as perguntas que mais geram ansiedade. Então, toda vez que você observar que está pensando lá na frente, que está com essas perguntas, e se, volta, tira da tua tela mental esses pensamentos, porque a gente não tem resposta para eles, a gente não tem como prever nada disso, então gera uma ansiedade muito grande, coloca a gente naquela posição de fragilidade maior, e foca no aqui e agora. A única coisa que a gente pode ter algum controle sobre é o que está nas nossas mãos. Então, se a gente está aqui agora conversando, é foco total nessa conversa. É mindfulness, é atenção plena nessa conversa. Se está fazendo uma refeição, atenção plena na refeição, que aí já seria o mindful eating. Está lendo um livro, atenção plena ali. Está jogando conversa fora com um amigo, foca naquela conversa, atenção naquilo. Então, aqui agora é fundamental para que a gente não entre num processo de ansiedade e que também não entre num processo depressivo, porque às vezes as pessoas ficam olhando muito para trás. Algumas pessoas, infelizmente, né, tiveram experiências de luto, perderam familiares, outras pessoas também tiveram perdas materiais muito significativas. Então, se ficar olhando muito para trás, num momento como esse, vai ficar mais suscetível à depressão. Outra dica que eu acho muito importante e que vai principalmente para aqueles que ainda estão em home office, porque a gente sabe que ainda tem muita gente em home office, né? Então, aqueles que ainda estão em home office, por favor, criem rotina. Rotina. Rotina significa hora para dormir, hora para acordar, hora para as 3 refeições, hora para trabalhar e hora para parar de trabalhar, porque tem gente no home office que simplesmente trabalha o dia inteiro, a noite inteira, e de pijama, sem trocar de roupa, às vezes sem fazer as refeições corretamente. E aí o que acontece é que todo santo dia acaba se transformando num domingo cinzento e depressivo. E isso é um perigo numa época dessa, é um convite à depressão, né? Então, assim, cuidar da rotina, ter uma rotina estabelecida. Outra coisa que é importante é a gente ter sempre uma técnica de relaxamento que a gente já sabe, que a gente conhece e que a gente pode lançar mão já sabendo que vai funcionar conosco. Então, aí, o sujeito vai escolher aquele, achar que se identifica mais. Uma respiração calmante, uma meditação guiada, o que ele preferir, o que ele quiser. Mas é muito importante. Se você conseguir todo dia, por 5 minutinhos apenas, fazer uma respiração diafragmática, por exemplo, serão doses diárias de dopamina. Então, assim, a gente acaba se sentindo melhor, né, se lançar a mão dessas técnicas. Tem uma dica que é da terapia cognitiva propriamente dita, que é observar os seus sentimentos e seus pensamentos. Então, toda vez que você observar que teve um rebaixamento de humor, que entrou numa sintonia mais baixo astral, ficou mais triste, mais angustiado ou mais ansioso, para e pergunta, exatamente antes de eu começar a me sentir assim, o que passou pela minha cabeça? A resposta a essa pergunta são os pensamentos que nos interessam, que são as possíveis distorções cognitivas. O objetivo é anotar esses pensamentos, para que a gente procure encontrar pensamentos mais saudáveis, para que a gente possa substituir esses pensamentos distorcidos por pensamentos mais saudáveis. Agora, não é aquela história de pensamento positivo, pensamento mágico, pensamento cor-de-rosa, porque a gente sabe que isso ajuda muito pouco e, em alguns casos, até atrapalha, né? Aquela coisa da positividade tóxica. São pensamentos reais, a gente trabalha com a realidade, dentro do real. A gente sai, aliás, da fantasia da nossa cabeça, onde um problema pode ter esse tamanho aqui, e a gente traz para o real, onde ele pode ter esse tamanho aqui. Ele existe. O problema é real, mas é mais fácil lidar com algo assim do que com algo assim. E a última dica é a atividade física. A atividade física não precisa ser nada muito sofisticado, não precisa nem ir para academia se não quiser. A atividade física para a saúde mental é atividade aeróbica leve. Então, uma caminhada de 50 minutos, se quiser pedalar, pode, se quiser nadar, pode, o que você preferir. Se conseguir 3 vezes por semana, já é suficiente.
Então, acho que essas são as dicas básicas. Uhum. Saindo daqui, Karina, da entrevista, eu já vou fazer minha caminhada aqui para garantir a minha dopamina. Boa! É isso mesmo. Pessoal, a gente já está se encaminhando daqui a pouquinho para o final da entrevista. Quem tiver alguma pergunta, ainda pode mandar aqui no chat, certo? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Karina, e aí vocês ainda podem marcar o PsiPro e o perfil da Karina também lá no Instagram para participar do sorteio, certo? Então aproveita aí esse momento para quem quiser participar, certo? Karina, a gente sabe que tem muitas técnicas de relaxamento, né, de várias matizes diferentes, origens, mas você poderia deixar para a gente uma ou duas técnicas aí de relaxamento para ajudar as pessoas que têm ansiedade? Com certeza. A primeira técnica que eu sempre ensino para os meus pacientes é a respiração diafragmática, porque ela é uma técnica muito simples e muito eficaz, e você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, como que você faz a respiração diafragmática? Senta numa cadeira confortável, com encosto, relaxa os braços, coloca os 2 pés no chão, relaxa um pouquinho e aí puxa o ar pelo nariz, tufando a barriga, utilizando o diafragma, e solta lentamente pela boca, encolhendo a barriga, por 5 minutinhos. Essa respiração, ela ajuda de uma maneira tal que a gente tem relato de pessoas que brecaram até crise de pânico fazendo a respiração diafragmática. Existe um tipo de ansiedade que chama ansiedade social. Então, principalmente quando o paciente é adolescente, ele sofre muito, porque ele quer fazer parte, ele quer participar, ele quer estar com os pares e ele não consegue, porque sempre que ele se expõe a um grupo, ele tem uma crise de ansiedade. Então, a gente faz um trabalho de exposição e a gente também ensina a técnica da respiração diafragmática para o caso dele estar inserido em algum grupo e começar a perceber a ansiedade. O que eu recomendo? Olha, pede licença, vai ao toalete, 5 minutinhos fazendo a respiração diafragmática e ele já volta melhor para aquela reunião. Então, assim, é uma técnica que eu gosto muito. A segunda dica que eu vou dar é de um aplicativo. Esse aplicativo chama Sam. O Sam é um aplicativo que foi criado pela Universidade de Bristol, na Inglaterra. Então, é um aplicativo que foi fruto de pesquisas científicas mesmo, e depois eles liberaram. É um aplicativo gratuito que traz muitas informações sobre ansiedade para quem gosta do tema, e ele tem uma atividade que é a da respiração. Então, ele tem um círculo, e você clica nesse círculo, e ele vai mudando de cor. Na hora de inspirar é uma cor, na hora de expirar é outra cor. Só esse movimento visual já vai também colocando a gente numa posição de maior relaxamento. E, na sequência, ele traz uma atividade de pura distração mental mesmo, que são umas imagens, e aí você escolhe uma dessas imagens e ele embaça no celular. E aí você vai ficar desembaçando aquelas imagens, pode ficar até respirando mais profundamente e desembaçando. É uma técnica de distração mental pura. Então, acho que o SAM e a respiração diafragmática já ajudam bastante. Agora, tem as meditações guiadas, que estão aí no YouTube, nos aplicativos, onde o sujeito quiser. Ele joga lá, meditação guiada para a ansiedade, ou se tiver com dificuldade de sono, meditação guiada para dormir. E aí ele vai escolher aquela que tiver a voz que seja mais agradável para ele, porque tem isso também, tem gente que ouve uma meditação guiada e não se identifica com a voz, então escolhe outra. Mas então acho que essas 2 dicas são bem legais, vale a pena experimentar. Muito bom. Como é o nome do aplicativo, Karina? O nome do aplicativo é SAM, S-A-M, é uma sigla, ele chama Self Anxiety Manager. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar o íconezinho, porque esse aplicativo é maravilhoso. Olha só, ele é esse aqui, ó, tá vendo esse íconezinho? Será que dá para ver? Dá, né? Dá sim. Não é? Então, é esse. Ele é muito bom, ele tem muitas informações, muita psicoeducação, que é importante para quem tem ansiedade, entender do transtorno. Uhum. Muito legal. Coloquei aqui no chat para todo mundo ter acesso também. Ai, que bom. Bem, a gente já está se encaminhando para o final. Tem 2 perguntinhas aqui do público. Eu vou fazer primeiro a da Thaís, né, que está com a gente já aqui. E a Maria Fernanda, vou deixar para o final.
certo? Vou deixar para o final. Então, a Thaís diz o seguinte: qual a sua opinião sobre medicamentos para ansiedade? Olha só que pergunta importante, muito obrigada por essa pergunta. Eu acho que a gente tem que entender que existem dois tipos de medicamento que são utilizados na ansiedade. O primeiro tipo de medicamento é o medicamento que a gente chama SOS. Eu, pelo menos com os meus pacientes, eu apelidei, né, carinhosamente esses medicamentos de SOS. Os medicamentos SOS são aqueles medicamentos que o psiquiatra passa para as emergências. Então, se o sujeito está tendo uma crise de ansiedade, ele vai ter que lançar mão daquele SOS. Mas esse SOS, ele não é para ser usado rotineiramente, ele não é para ser tomado todo dia, porque ele pode sim causar dependência, porque eles são tarja preta. Agora, existe um outro tipo de medicamento, que são os medicamentos que de fato tratam o transtorno de ansiedade. Via de regra, são os antidepressivos. Muitos pacientes chegam comigo, é uma coisa interessante, como a gente tem que fazer também a psicoeducação em relação aos medicamentos. Os pacientes chegam, às vezes, muito desconfiados na terapia e dizem assim, eu fui a primeira consulta com o psiquiatra, eu expliquei tudo direitinho, ele disse que eu tenho transtorno X de ansiedade, mas ele me prescreveu aqui esse antidepressivo, então estou com muito medo de tomar, porque é antidepressivo, e o que eu tenho não é depressão. Então, assim, os transtornos de ansiedade, eles são tratados com o antidepressivo, porque a área do cérebro é a mesma. Então, esses medicamentos, eles são, inclusive, tarja vermelha, não precisa ter medo de tomar. Se o psiquiatra prescrever, é porque você, de fato, está precisando. E uma coisa muito importante também, o médico que tem que prescrever o antidepressivo ou qualquer outro medicamento que trate um transtorno mental é o psiquiatra. Eu confesso que, às vezes, eu recebo paciente medicada com um antidepressivo e eu pergunto quem é o psiquiatra e as pacientes falam, foi o ginecologista que passou, como assim? Né? Então, isso não era para acontecer. O médico, se você quebra o braço, você não vai ao psiquiatra, você vai ao ortopedista, não é? Então, a gente tem que procurar o especialista, porque o único médico que realmente fez a residência e está preparado, formado para fazer o manejo correto desses medicamentos é o psiquiatra. E lembrando, gente, não existe essa questão de, vou tomar medicamento para tratar a ansiedade ou ficar dependente. Não. Você pode observar, a maior parte dos medicamentos são tarja vermelha. Até antipsicótico é tarja vermelha. Os tarja preta são os SOS. Aí sim, é um momento eventual, uma situação esporádica e sempre sob o cuidado do psiquiatra responsável. A Júlia está perguntando aqui, vai ter alguma lista de presença? Não, Júlia, a gente já registra automaticamente a presença aqui de quem está no evento, certo? Então não precisa se preocupar. E já explicando, né, porque o pessoal sempre pergunta, o certificado vai ser enviado depois por e-mail, então não se preocupem com o certificado que vai chegar para vocês. E para terminar, Karina, né, a gente já está se encaminhando aqui para o final da entrevista, eu vou fazer a pergunta da Maria Fernanda, certo? A gente sempre pede para o psicólogo, o entrevistado, deixar uma mensagem para o público aqui. E aí a pergunta da Maria Fernanda se encaixou perfeitamente com o que eu queria, né? Ela diz o seguinte, como ajudar uma pessoa que está em crise? Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas respondendo essa pergunta. Tá. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é aquela questão do acolhimento que você até falou, que faltou no exemplo que você deu da aluna que passou mal na faculdade, e isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um de nós, é muito importante que a gente saiba, qualquer um de nós somos todos humanos, qualquer um de nós pode ter uma crise de ansiedade, pode ter um episódio depressivo, pode ter qualquer tipo de doença, infelizmente, seja ela física ou mental. Então, isso pode acontecer com qualquer um. E quando acontece perto de você, o melhor que você pode fazer é acolher. Se você não puder acolher fisicamente também, que foi aquilo que a gente conversou, né, levando em conta o isolamento social, acolha afetivamente.
mostre seu apoio, mostre a sua consideração, o seu respeito. É muito importante que a gente valide a dor do sujeito, é muito importante validar a dor do outro, porque às vezes as pessoas estão ali em meio a um sofrimento, em meio a uma crise de ansiedade, que só quem já viveu uma crise de ansiedade é que sabe o quão sofrido é, e a pessoa está ali e outras pessoas chegam com aquela coisa da positividade tóxica, né? Tirando por menos, não fica assim não é para isso, né, tanta gente passa por coisa pior e não fica assim. Então são frases absurdas que a gente nunca deve falar. A gente tem que validar a dor do outro, né? Se chega e valida, olha, é terrível o que está acontecendo, deve ser muito sofrido, mas eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Posso ficar aqui do teu lado? Vamos fazer uma respiração calmante juntos? Se ele não quiser fazer nada, pode simplesmente ficar ali, mostrar a presença, né? Dizer que está ali, que é um apoio, que oferece uma escuta. E é isso, é se fazer presente, acolher e nunca esquecer de validar a dor do outro, porque essa coisa que a gente está vivendo da positividade tóxica, né? Isso acaba fazendo com que quem está em sofrimento real acabe se sentindo muito mal, muito como se fosse diferente das outras pessoas, como se tivesse com algum defeito, como se fosse frágil demais, e não devesse ser frágil assim, enquanto isso não existe. Ok. Karina, muito obrigado. Antes da gente terminar, a gente vai fazer aqui o sorteio, certo, de um plano trimestral. Olha aí, a Natiele está dizendo palestra maravilhosa. A Liliane, Obrigada. Excelente reflexão. Melhores palavras como mensagem. Parabéns pela palestra. Obrigada. Salvatore, muito bom, está dizendo aqui. Muito bom mesmo, Karina. Vamos para o sorteio? Muito obrigada. Vamos ver aqui quem é que fez a marcação no Instagram. A gente faz assim, Karina. Eu vou ver a quantidade de marcações aqui. Tem um número. Aí você escolhe, certo? O número de... tá certo, tá Vamos ótimo. Lá. Nós temos 3 marcações, então você vai ter que escolher de 1 a 3. Qual é o número que você escolhe? De 1 a 3? Isso. 3. 3. Rapaz, olha quem ganhou aqui. Foi a que postou por último. A Larissa Anjos. Parabéns, Larissa. Então, manda uma mensagenzinha para a gente, Larissa, para a gente poder viabilizar aí o prêmio que você ganhou, certo? A Ivana está dizendo, olha aí, a Larissa comemorando. A Ivana Selma está dizendo, parabéns, Karina, ela é de Curitiba. Maria Fernanda, Nossa, muito massa. Obrigada, Ivana. Muito massa, gostei, a Maria Fernanda. Muito obrigada. Olha aí, então, o pessoal adorou aqui a sua presença, Karina. Nós também que bom, fico muito feliz. Eu também amei participar. Muito obrigada pelo convite. E espero que não seja a única, né? Que venham outras. Com certeza. Então, Karina, a gente já está encerrando aqui. Queria agradecer muito ao nosso público muito participativo, fizeram perguntas interessantíssimas aqui. E agradecer especialmente a você, Karina, que está falando aí de Manaus, estado do Amazonas, com o Brasil todo aqui pelo PsiPro, e que trouxe uma contribuição muito grande para esse momento que a gente está vivendo. Muitas pessoas com ansiedade não sabem lidar com isso. E aí você trouxe técnica de relaxamento, explicou que é um transtorno de ansiedade, tirou as dúvidas do público, falou com o pessoal que é estudante de psicologia, mas também com os profissionais. Então você deu uma excelente contribuição aqui hoje, tá certo? Então muito obrigado. Muito obrigada. E eu que agradeço. Fico muito feliz em participar. Então a gente que agradece. Estamos terminando aqui mais uma entrevista, mais um evento do PsiPro, a sua plataforma de terapia online. Então a gente se vê num próximo evento e todos vão ser muito bem-vindos. Então a gente está encerrando por aqui. Uma excelente noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.